Olá a todos, sou o Guilherme Lopes, delegado do AICEP em Pretória. Estou aqui para vos falar no mercado sul-africano. A África do Sul é um país que conta hoje com uma população que ultrapassa os 59 milhões de habitantes e que possui a segunda maior economia africana, depois da Nigéria, mas certamente a mais desenvolvida e industrializada do continente. Possui infraestruturas de qualidade que lhe permitem controlar uma rede de distribuição eficiente de produtos importados e produzidos localmente para os seus principais centros urbanos e da região da África Austral. A influência e a facilidade de acesso aos 16 países que compõem a SADC, a Southern African Development Community, que agrega cerca de 280 milhões de consumidores, confere à África do Sul um importante papel de plataforma para os restantes mercados da região, que dependem fortemente da economia sul-africana e das suas exportações, em particular do setor agroalimentar, e nos quais se inserem Angola e Moçambique, dois mercados tradicionalmente importantes para as relações comerciais de Portugal. A África do Sul possui uma economia diversificada, classificada como de rendimentos médios altos pelo Banco Mundial e com altos índices de desigualdade, se bem que com uma classe média negra em crescimento, é resultado do fim do apartheid e dos anos de crescimento económico que sucederam. O relatório de 2018 do Banco Mundial estima que a classe alta sul-africana representa cerca de 5% da população total e a classe média do país tem um peso de 20%. Convém aqui notar que o mercado agroalimentar sul-africano, por força das acentuadas desigualdades do país, se encontra de certa forma repartido em dois grandes grupos de consumidores. Um, composto pela classe alta e parte da classe média, mais imune aos impactos das variações negativas da economia sul-africana, que representará ao todo cerca de 15% da população, dita as novas tendências de mercado e possui hábitos de consumo sofisticados, aliás a uma procura constante por produtos de qualidade. O outro grupo, composto pelos restantes 85% da população, cidadãos das classes média-baixa e baixa, com um poder de compra significativamente mais restringido e muito maior exposição às variações económicas negativas do país, com hábitos de consumo mais tradicionais, certamente também menos exigentes. Apesar do governo sul-africano ter sido inicialmente elogiado pela sua rápida resposta à crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, a verdade é que o país foi severamente atingido pelos seus efeitos, contabilizando em finais de 2020 mais de 1 milhão de casos registados e perto de 28 mil mortes. Os esforços do governo de Cyril Ramaphosa incidiram essencialmente na implementação de um dos lockdowns mais restritivos do mundo, como proibição total associada de venda de álcool e tabaco, e no desenvolvimento do pacote de medidas de estímulo económico de emergência para mitigação dos impactos económicos da crise, de um montante total de cerca de 500 mil milhões de rands sul-africanos, que correspondem a cerca de 10% do PIB sul-africano. Este pacote é composto essencialmente de ajudas diretas às empresas, de garantias de crédito dadas aos particulares e de investimento nas infraestruturas básicas de água e de sanitização. Em relação à análise do impacto económico da pandemia de Covid-19 na África do Sul, é importante fazer a ressalva de que o país se encontrava já em recessão económica, essencialmente devido à situação de acumulação de sucessivos déficits públicos desde 2008, à falta de investimento público, que se traduz recorrentemente, por exemplo, na incapacidade de fazer coincidir a oferta com a procura por energia no país, ao fraco crescimento da indústria e, finalmente, à diminuição dos índices de confiança dos diferentes atores económicos da economia sul-africana, provocada pela estabilidade política do país e que se traduziu no declínio do investimento privado. A infeliz combinação do fraco desempenho económico dos últimos anos com os efeitos da pandemia contribuiu para um rebaixamento do rating soberano, hoje situado abaixo do grau de recomendação de investimento. As previsões para 2020, segundo o FMI, prevêem uma contração do PIB sul-africano de cerca de 8%, a taxa de desemprego na África do Sul mantendo-se em torno dos 30,8%. A degradação do rating da África do Sul por parte das principais agências de notação de crédito internacionais teve como um dos seus efeitos a continuação da desvalorização do rand, tornando as aquisições ao exterior muito mais onerosas e dificultando assim as nossas exportações para esse mercado. Com efeito, as oscilações no valor do rand sul-africano face ao euro quantificam-se da seguinte forma. Em 10 anos, o rand sul-africano perdeu cerca de metade do seu valor. Quando antes valia cerca de 8,78 face ao euro, hoje vale 17,9.
A desvalorização a 5 anos foi menos negativa, o rand sul-africano tendo desvalorizado apenas 7% face ao euro. Já ao longo de 2020, o rand sul-africano desvalorizou cerca de 12%, tendo o processo de desvalorização acelerada do rand sul-africano iniciado em março e que chegou a atingir um pico de desvalorização em agosto face ao início do ano de 24,5%, conseguido ser mitigado durante o último trimestre do ano. O lockdown particularmente severo imposto pelas autoridades sul-africanas e que se estendeu na sua forma mais restritiva de 27 de março a 1 de junho de 2020, teve por consequência graves interrupções no normal funcionamento da indústria de bens de consumo na África do Sul, também pela própria suspensão da atividade importadora de produtos ditos não essenciais. Ainda assim, os setores de bens essenciais foram os menos afetados pelas restrições, enquanto os setores definidos como não essenciais acabaram por receber um golpe mais severo. Este bloqueio quase total da atividade económica do país agravou a recessão em que este já se encontrava, afetando os rendimentos dos consumidores devido ao seu impacto no aumento do desemprego. A economia da África do Sul recuperou ainda assim no terceiro trimestre de 2020, tal coincidindo com a flexibilização das restrições impostas pelo governo no combate à propagação da pandemia de Covid-19. Todos os setores acabaram por registrar um aumento da atividade económica na comparação com o segundo trimestre. Se bem, ainda assim, que o aumento da atividade económica no terceiro trimestre possa ter parecido impressionante, este tem como base de comparação o registro historicamente baixo registrado no trimestre anterior. O setor industrial sul-africano ainda tem um longo caminho a percorrer antes de atingir os níveis de produção pré-pandemia, pois apesar da recuperação, o PIB continua cerca de 6% inferior ao valor de 2019. Aproveitando a flexibilização das restrições a partir de finais de junho, os consumidores sul-africanos aumentaram a sua despesa, sendo que as principais categorias contribuidoras no terceiro trimestre foram os transportes, as bebidas alcoólicas e o tabaco, os alimentos e bebidas não alcoólicas, a roupa e o calçado. Os gastos no setor Horeca registraram igualmente o aumento, porque não invalida que estes continuam a representar cerca de metade do valor registrado no mesmo período do ano passado, mas apesar desta recuperação, a despesa das famílias continua moderada em comparação com o terceiro trimestre de 2019, tendo sofrido uma quebra de cerca de 4,8%. As exportações aumentaram uma taxa anualizada de 201,4% no terceiro trimestre de 2020, impulsionadas principalmente pelo aumento do comércio de veículos e equipamentos de transporte, de metais e pedras preciosas, de maquinaria e equipamento e de produtos e minerais. As importações caíram no terceiro trimestre, recuando a uma taxa anualizada de 1,6%. Esta queda nas importações resultou numa menor oferta de bens na economia e obrigou muitas empresas a recorrerem aos esvaziamentos dos seus armazéns para conseguirem atender ao aumento da procura por produtos à medida que as restrições à normal atividade de comércio eram levantadas. Calcula-se que se tenha dado uma redução de 31,6 mil milhões de rands de estoques presentes na economia sul-africana ao longo do terceiro trimestre de 2020, maior redução no único trimestre da última década. Quanto ao relacionamento comercial com Portugal, a balança comercial de bens entre Portugal e a África do Sul tem sido deficitária nos últimos anos, devido principalmente ao aumento exponencial das importações, de cerca de 14,8%, já que as nossas exportações tiveram um desempenho significativo no período em análise, de 5,9%, atingindo em 2019 um valor recorde de 188,7 milhões de euros, cerca de mais 9,4% em relação a 2018. Nos 3 primeiros trimestres de 2020, as exportações portuguesas diminuíram 28,6%, tendo as importações aumentado 13%, o que fez aumentar o nosso déficit comercial e colocou o coeficiente de portura na ordem dos 55,2%. Este crescimento das importações deve-se sobretudo ao desempenho do setor agrícola sul-africano, tradicionalmente responsável por cerca de 60% do total importado por Portugal, em particular no que se refere a citrinos, cujo valor de importação de 99,6 milhões de euros durante o período compreendido entre janeiro e setembro de 2020 ultrapassou já o anterior máximo alcançado em 2018, anual, de 85,5 milhões de euros, representando assim apenas essa categoria de
produtos cerca de 56,6% do total das importações atuais contabilizadas durante os 3 primeiros trimestres de 2020. Ao nível do comércio internacional português de bens, a África do Sul entre janeiro e setembro de 2020 foi o nosso 41º maior cliente, quando em 2019 era o 36º, e enquanto fornecedor ocupou a 31ª posição, quando em 2019 ocupava a 38ª. Face à proximidade de países de língua portuguesa e à presença de uma forte diáspora no mercado sul-africano, existe uma familiaridade com os produtos portugueses cuja qualidade é reconhecida e valorizada. Este facto cria a oportunidade de exportação de alguns produtos agroalimentares, como o azeite e as conservas, uma vez que muitos dos produtos de origem animal são hoje alvo de restrições fitossanitárias da parte das autoridades sul-africanas. Se nos referimos apenas ao setor agroalimentar, as exportações representam, em média, no período entre 2015 e 2019, 17,9 milhões de euros anuais, e as importações 81,6 milhões de euros anuais. Ou seja, Portugal apresenta em média um saldo negativo na balança dos produtos agroalimentares com a África do Sul de 63,7 milhões de euros. Os valores das trocas comerciais de produtos agroalimentares entre Portugal e a África do Sul apresentados foram sob forma de uma média para o período compreendido entre 2015 e 2019, por ser difícil concluir o que é que seja de um relacionamento comercial cujas oscilações têm sido tão acentuadas ao longo dos últimos anos. Com efeito, nos últimos 4 períodos comparativos anuais, que vão de 15-16 a 18-19, as exportações portuguesas para a África do Sul variaram, por ordem cronológica, entre mais 12% a mais 72%, menos 35% e mais 54%, dando uma taxa de variação média anual de mais 13,9%. Quanto às importações a partir da África do Sul, estas variaram também por ordem cronológica e tendo o mesmo período comparativo de 15-16 a 18-19, entre mais 16%, mais 46%, mais 23% e menos 31%, para uma taxa de variação média anual de mais 7,6%. Também a oscilação nas taxas de crescimento das nossas exportações agroalimentares denotam, a meu ver, dificuldades óbvias, não tanto de abordagem ao mercado, mas de implementação no mercado sul-africano da parte das empresas do setor agroalimentar portuguesas. Quanto às perspectivas futuras do mercado sul-africano, as consequências económicas da pandemia de Covid-19 far-se-ão certamente sentir, pelo menos no médio prazo, visto apenas em finais de 2022, se perspectivar que a economia sul-africana regresse aos níveis pré-pandemia. Prevê-se, igualmente, que as principais mudanças no comportamento do consumidor deverão ser mais perceptíveis no setor agroalimentar, com fatores como o preço, a adaptação do modo de consumo às novas regras fitossanitárias, o desenvolvimento do comércio eletrónico ou o tempo despendido em casa a favorecerem essas alterações. No longo prazo, o setor do retalho continuará a ser negativamente afetado pela quebra nos rendimentos disponíveis por parte da população sul-africana e pelo aumento do desemprego, pelo que o fator preço tenderá a ser cada vez mais decisivo na decisão de compra. Os sul-africanos, já impactados pelo mau momento da economia do país vivido antes da crise pandémica, buscam um retorno cada vez maior pelo seu dinheiro. Alguns dos principais retalhistas sul-africanos anunciaram assim medidas drásticas ao longo dos últimos meses, no sentido de manterem a sua cota de mercado, como foi o caso do Woolworths, cadeia retalhista de gama alta na África do Sul, e que investirá nos próximos dois anos cerca de 50 milhões de euros, sendo a maior parte do envelope alocada ao setor da alimentação, para reajuste nos preços dos seus produtos. Isso permitirá à Woolworths competir pela cota de mercado Pick n Pay, uma cadeia de supermercados de gama média. Ou seja, há a noção do reajuste de preços, tendo em conta a cada vez maior importância do fator preço na decisão de consumo por parte do consumidor sul-africano.
Os retalhistas de produtos alimentares tiveram igualmente que se adaptar e inovar rapidamente para permanecerem competitivos face às novas imposições sanitárias impostas pelas autoridades sul-africanas. Isso incluiu, por exemplo, a instalação de uma opção drive-thru sem contacto por parte da cadeia de supermercados Woolworths, permitindo que os clientes mantenham o devido distanciamento social. Numa outra dimensão, o Pick and Pay, e com o intuito de responder à crescente procura pelo canal de compras eletrónico, realizou uma parceria com a aplicação Bottles, o serviço de entrega de bebidas alcoólicas que viu a sua atividade durante o período mais restritivo do lockdown completamente restringida, para fornecer entrega no próprio dia da encomenda de produtos essenciais aos seus clientes. A empresa também passou a permitir que os seus clientes enviem por e-mail a sua lista de compras para posterior recolha em certas lojas e introduziu pagamentos móveis sem contacto para promover o distanciamento social. Regra geral, o interesse do consumidor sul-africano no comércio eletrónico aumentou, acho que se pode dizer, definitivamente. Pese embora não represente ainda 5% do total da faturação do retalho sul-africano, este tipo de canal tem sentido dificuldades em acompanhar o aumento da procura e permanece inacessível para muitos, especialmente para os consumidores de rendimentos baixos. Uma subsequente maior ênfase à omnicanalidade deverá vir desta abertura ao comércio eletrónico. Finalmente, as vendas de produtos alimentares deverão também continuar a acompanhar o facto do modo de consumo ser tendencialmente mais caseiro, consequência, certo, desta pandemia, mas também um fenómeno que se observa já desde a última década, relacionado também com questões de insegurança na via pública. A situação de lockdown pela qual passou a África do Sul provocou casos de escassez de certos produtos nas prateleiras dos supermercados, à medida que o comportamento do consumidor se adaptava rapidamente para um consumo doméstico imposto.